Capítulo 30. Jin-Woo esperava o inquérito e respondeu calmamente: estava lá quando acordei. Não sei o que aconteceu. Song Shiyeo acenou com a cabeça. Desde o dia em que o primeiro portal apareceu, há 10 anos, muitas coisas incríveis aconteceram no mundo. Um deles foi o fenômeno dos seres despertos, agora chamados de caçadores. Entre os Eller Clá.ss e um terço do Rank S, havia aqueles que podiam restaurar completamente o corpo de um companheiro de equipe que teve seus corpos dilacerados. Enquanto a vítima ainda tivesse um fiapo de vida, eles poderiam ser curados. Então não era loucura pensar que algum curandeiro de alto escalão havia restaurado a perna de Jin-Woo. Não seria certo que um jovem assim se tornasse um aleijado. Graças a Deus por isso. Song Shiyeo suspirou de alívio. Os olhos de Jin-Woo se moveram para o braço esquerdo do velho. A manga que o cobria estava claramente vazia. Song Shiyeo riu de seu olhar e esfregou o ombro esquerdo. Não se preocupe com isso. É normal para um caçador da minha idade sofrer um acidente em uma invasão. Tive sorte de ter chegado tão longe antes de ter um. Song Shiyeo falou para acalmar a mente de Jin-Woo, mas suas palavras não alcançaram os espectadores. Oh meu, aquele homem! Que terrível, deve ter sido de uma besta mágica. As pessoas cantando sussurraram umas para as outras ao ver o braço perdido do homem. Algumas crianças pararam e olharam descaradamente. Jin-Woo esperava resgatar o homem. Devemos nos mudar para algum lugar mais silencioso. Havia muitas pessoas caminhando para comprar. Sentindo-se desconfortável com seus olhares, Song Shiyeo acenou com a cabeça em concordância. Ainda havia poucas coisas que ele queria dizer a Jin-Woo. Sim, isso seria bom. Os dois homens tentaram encontrar um pequeno canto para continuar a conversa. Enquanto caminhava, Song Shiyeo percebeu algo: passos de Sung-si. Os passos de Jin-Woo eram incrivelmente leves. Mesmo estando ao lado dele, Song Shiyeo teve dificuldade em detectar a presença do homem. Como pode ser isso? O veterano Hunter sentiu que se ele e Jin-Woo lutassem neste momento, ele não poderia nem mesmo tocar o jovem. Mesmo que ele fosse um C-ranker, enquanto Jin-Woo era um I-rank. O que estou pensando agora? Song Shiyeo balançou a cabeça. Nada disso importava no momento. Havia algo que ele queria dizer a Sung-si. Não, era algo que precisava ser dito. Tendo encontrado um lugar adequado, Song Shiyeo parou e Jin-Woo o seguiu. Virando-se para encará-lo, Song Shiyeo curvou a cabeça para Jin-Woo antes que o jovem pudesse detê-lo. Sung-si, eu tenho que te agradecer. Quando o homem que tinha idade suficiente para ser seu pai se curvou a ele, Jin-Woo ficou sombrio. Mesmo quando o jovem tentou impedi-lo, Song Shiyeo não cedeu e continuou com a cabeça baixa. 11 pessoas morreram por minha causa. Graças a você, 6 de nós pudemos viver. Como minha responsabilidade era mais pesada naquele lugar, agradeço em nome de todos os outros. Cada palavra que ele falou saiu de seu coração. Até Jin-Woo foi capaz de sentir a sinceridade do homem. Foi uma situação inesperada, mas Jin-Woo não se sentiu mal. Em vez disso, ele sentiu uma pontada de orgulho. Mas ele não poderia ter um arco mais velho para ele assim para sempre. Ajuste, por favor, levante a cabeça. Com as palavras suplicantes de Jin-Woo, Song Shiyeo ergueu a cabeça. Nesse momento, seu telefone tocou. O velho se desculpou e se virou para pegá-lo. Entendi. Eu estarei lá. Terminando a ligação, o rosto de Song Shiyeo endureceu. Ele se virou para se dirigir a Jin-Woo. Eu tenho que ir a algum lugar agora. O ancião falou como se tivesse um assunto particular para cuidar, mas Jin-Woo já tinha ouvido toda a conversa por seus ouvidos. Graças ao seu status de sentido aumentado, sua audição naturalmente boa foi melhorada ainda mais. O telefonema agora mesmo era da associação, que estava notificando Song Shiyeo sobre um portão que apareceu. Preocupado com Jin-Woo recém-dispensado, o velho escondeu essa informação e estava tentando ir embora, mas Jin-Woo não tinha a intenção de deixar isso escapar de suas mãos. Foi a associação, certo? Você ouviu tudo isso? A associação chamará todos os seus caçadores afiliados em uma área no caso de um ataque. Se Song Shiyeo foi contatado, com certeza Jin-Woo também teria, se ele tivesse seu telefone. Esta era a ligação que o Jin-Woo estava esperando. Eu também vou. Homem jovem. Os olhos de Song Shiyeo olhando para Jin-Woo foram rapidamente preenchidos com a derrota. Os dois homens chegaram ao local designado. Como o portão apareceu em uma área residencial,
A polícia já estava por perto, isolando a área. No entanto, havia pouca necessidade, pois não havia civis barulhentos observando. Os gatos que a associação acabou cuidando eram aqueles que estavam à beira do Dungeon Break, então as pessoas ficavam longe em caso de perigo. Além disso, não era como se eles pudessem assistir à batalha dos caçadores no calabouço de qualquer maneira. De vez em quando, uma criança curiosa pode se aproximar com malícia, mas eles são expulsos pela polícia. Jin-Woo e Song Xiao desceram do táxi e foram parados pela polícia. Você poderia me mostrar sua identificação? Song Xiao tirou sua licença de de sua carteira. Rank C, Song Xiao. Este é meu companheiro caçador, Sung Jin-Woo. Satisfeito, o policial deixou a dupla passar. Estamos sob seus cuidados, Nims. Faremos o nosso melhor. Obrigado por seu serviço. Depois de trocarem leves cumprimentos, os dois começaram a caminhar em direção ao portão. Jin-Woo caminhou atrás do velho. Em frente ao portão, um funcionário da associação esperava. Era uma jovem com Gla.S.Cs. Ela se aproximou do par, canção do caçador Xiaonin. Como Sung Jin-Woo chegou aqui. Você não estava atendendo o telefone. Song Xiao respondeu por Jin-Woo. Estávamos juntos quando recebi a ligação. É assim? Achamos que Sung Jin-Woo estava evitando a ligação novamente. O funcionário sorriu de brincadeira. Há muito tempo, ela estaria correta. Tendo sofrido um ferimento grave durante uma invasão, Jin-Woo uma vez até desligou seu telefone com medo. No entanto, ele teve que ceder e aparecer porque recusar a ligação da associação 3 vezes resultaria em sua expulsão. Pensando no passado, Jin-Woo sorriu agridoce. Certo. Os outros caçadores já estão aqui. Por que você não vai dizer oi? O funcionário gesticulou para as outras caçadoras. Havia apenas 2 deles esperando. Após o incidente no calabouço duplo, o número de caçadores na área diminuiu muito. De acordo com Song Ajusi, 2 dos caçadores sobreviventes até mesmo decidiram se aposentar devido ao trauma. E Joyce era um deles. Jin-Woo olhou em volta, mas não viu Joy. Enquanto os 2 homens se aproximavam, os caçadores que haviam chegado antes deles evitavam seu olhar. Os olhos de Jin-Woo se estreitaram. Claro. Foram 2 dos homens que o abandonaram de volta no templo subterrâneo, Kim Sang. E mais caiu o homem que jogou de lado o corpo ferido de Jin-Woo no chão. Fazia sentido que o estivessem evitando. Sung-si. Kim Sang. E mais reuniu coragem e tentou fazer uma saudação tardia, mas foi rejeitado pelos olhos frios de Jin-Woo. O homem fechou a boca e foi embora. À distância, ele olhou para Jin-Woo e inclinou a cabeça. Aquele humano é realmente o Jin-Woo Sung que eu conheci. Seus olhos eram ferozes como os de uma besta mágica. O corpo de Kim Sang. E mais estremeceu. Seus braços estavam cobertos de Gozeb.U.MPS. Não foi culpa dele, Jin-Woo havia aplicado levemente uma intenção assassina em seu olhar. Felizmente, o homem entendeu a dica e o evitou. Jin-Woo esperava que ele continuasse a fazer isso no futuro. Sung-si, Song Xiao, que estava ao lado de Jin-Woo, sorriu de repente. Lá vem ela. Jin-Woo começou a virar a cabeça para onde o ancião estava gesticulando, mas antes que pudesse, Jin-Woo se. Algo mácio o abraçou com força. Joyce. Enquanto Jin-Woo entrava em pânico, Joy examinou seu corpo com lágrimas nos olhos. Você está bem? Você está ferido em algum lugar? Sua perna. Como está sua perna? Joy olhou para trás e para frente entre o rosto e as pernas de Jin-Woo com surpresa. A magnitude foi diferente, mas sua resposta foi a mesma de Song Xiao. Isso é. A explicação de Jin-Woo foi interrompida por uma voz alta. Amor jovem. Quente, quente, quente. Um homem com uniforme de prisioneiro assobiava na direção deles, acabando de sair de um carro. Eles estão filmando um filme por perto. Enquanto Jin-Woo olhava confuso, um homem vestindo um terno saiu do banco do passageiro do carro. O homem deu um severo aviso ao prisioneiro: calha a boca. O prisioneiro evitou seu olhar e desviou o olhar. Enquanto o homem de terno se voltava para o carro, o prisioneiro piscou para Joy. A testa de Jin-Woo franziu. Do carro, 2 homens adicionais desceram. Todos usavam uniforme de prisioneiro e algemados. O homem de terno conduziu os 3 presos até a funcionária da associação e a cumprimentou. Você finalmente está aqui. Desculpe.
Havia um pouco de tráfego no caminho. O funcionário da associação entregou ao homem alguns papéis e ele começou a assiná-los um por um. Enquanto isso, o funcionário da associação chamou todos os Hunters. Esses homens são prisioneiros em um programa de liberação de trabalho que acompanhará os Unternims no raid. As expressões das caçadoras ficaram sombrias. Kim Sang-K deu um passo à frente. Prisioneiros em liberdade de trabalho? Você está nos dizendo para atacar com criminosos. Os caçadores que cometeram crimes tinham duas opções: cumprir suas penas em uma prisão ou cooperar com a associação e reduzir suas penas. A maioria escolheu o último. Esses criminosos estariam em liberação do trabalho. O funcionário se desculpou diante dos caçadores. Eu realmente tenho que me desculpar. O número de caçadores em nossa área diminuiu drasticamente. A associação disse que não tínhamos escolha por enquanto. Felizmente, um Hunter do departamento de vigilância do Hunter irá acompanhá-lo, então você não deve se preocupar. Kim Sang-K perguntou desconfiado: o HSD Hunter irá conosco também?